Oi, gente, tudo bem? Estamos hoje então na leitura da Bíblia, no capítulo 35 de Gênesis. Vamos dar continuidade. Lembrando sempre de orar, né? Pedindo direcionamento e revelação ao Espírito Santo, né? Então vamos lá. No capítulo 35, versículo 1 diz assim: Deus disse a Jacó: Apronte-se, vá para Betel e fique morando lá em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele: Joguem todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas, aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo de uma árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, e que ficava na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo de uma árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou para a Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Então nós temos aqui que Deus apareceu, né? Para Jacó e mandou ele embora. Lembra que os filhos de Jacó tinham matado todas as pessoas, né? Por causa de Diná, tinha matado todo aquele povo lá, né? Então Deus aí, de uma maneira para preservar, né, o povo ali de Jacó, pediu para que ele saísse daquela cidade e fosse para um outro lugar. E assim ele fez. E aqui a gente consegue perceber que apesar de Jacó ter um único Deus, né? Ter aquela fé no Deus Altíssimo, as pessoas que estavam com ele não eram todas, nem todas elas criam apenas em Deus o Senhor, né? Elas tinham imagens de outros ídolos, outros deuses, né? Inclusive Raquel, né? Que a gente sabe que roubou lá as imagens do pai dela. Então, todas as pessoas que tinham ali imagens de outros deuses entregou para Jacó e ele enterrou tudo, né? E assim eles seguiram em viagem em direção a Canaã, conforme ali Deus tinha mandado, né? Tinha orientado. Depois que eles fizeram isso, quando chegaram lá naquela cidade que Deus orientou eles, Deus aparece novamente para Jacó e diz assim: Você se chama Jacó, porém esse não é mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você. E entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma grande pedra e colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Então a gente tem aqui mais uma vez, né, Deus falando com Jacó depois que Jacó obedece a Deus e lembrando ele que a partir de agora ele não se chamaria mais Jacó e sim Israel, né? E que a partir daquele momento então ele seria muito abençoado, né? Continuaria sendo, né, muito abençoado, mas que seria aí então que ele teria descendentes, né? Uma geração aí gigantesca, né? De descendentes, né? Então, lá no versículo 16 diz assim: a morte de Raquel. Jacó e a sua mulher saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Áfrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho homem.
Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benomi, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Éfrata, e agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar. Como é que é? E ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento no outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era sua concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zipa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Aser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Então a gente vê aqui que Raquel morre, né? Depois de ter ali mais um filho. Depois de José, ela teve então Benjamim, e assim ela acaba falecendo. E a gente pode observar aqui, né, que ela morre durante o parto. Talvez isso também tenha alguma relação aí com os ídolos, né, que ela tirou lá da casa do pai dela, escondeu, né, e depois sentou em cima, né. Acho que espiritualmente isso tem uma força, sabe? Espiritualmente falando, né, é complicado, né? Essa atitude dela mostrou uma falta de fé em Deus, né, no Senhor, e uma desobediência, né? Então acaba que pegando esses ídolos, né, que na verdade não são deuses, são demônios, né, e trazendo e sentando em cima e escondendo eles, né? Talvez aí tenha dado, espiritualmente falando, uma autoridade aí, né, para que infelizmente ela viesse ali a morrer, né, desse uma autoridade aí para que esses demônios aí, né, pudesse fazer alguma coisa contra a vida de Raquel, né, e ela viesse a falecer. Então é isso, gente, esse é o capítulo 35, chegamos ao final dele. É um capítulo curtinho, mas que nos ensina também grandes coisas, né, nos mostra aí novamente um Deus fiel, né? Um Deus que cumpre o que promete, né? Um Deus cuidadoso, zeloso, amoroso, né? Que cuida de Jacó, mesmo ali os filhos de Jacó tendo aquela atitude precipitada, matando aquele povo todo, Deus estava lá, cuidou deles, tirou eles daquele lugar, colocou temor, né, no coração do povo para que eles não perseguissem Jacó. Então a gente continua vendo aqui um Deus amoroso, cuidadoso, né, zeloso, e apesar dos nossos erros, dos nossos tropeços aí na vida, Deus continua sendo fiel conosco, né? Então é isso, gente. Vamos orar? Amado Senhor e Deus, muito obrigada, Senhor, por esse ensinamento hoje. Obrigada, Pai, por nos dar esclarecimento na Tua palavra. Obrigada por ter estado presente aqui conosco, Senhor, com cada um de nós. Obrigada, Pai, por falar fundo aos nossos corações. Que Tu esteja, Senhor, sempre conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos dando sabedoria e discernimento diretos do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.